hackear o próprio cérebro usando inteligência artificial. Soa como ficção científica, né? Mas existe uma abordagem incrivelmente fascinante e muito real para gerenciar a nossa atual sobrecarga de informações, transformando dados brutos em uma base de conhecimento pessoal em constante evolução. Olha só, sob a ótica da neurociência e da neuropsicopedagogia, a mente humana simplesmente não foi projetada para reter o volume massivo de dados que a gente consome todos os dias. O cérebro precisa criar conexões significativas para aprender de verdade. E é exatamente aí que a tecnologia entra, agindo como um verdadeiro segundo cérebro para estruturar e fixar o aprendizado. Bora entender como isso funciona na prática? Tudo isso ganha ainda mais peso com essa observação genial do Andrej Karpathy. Essa frase provocou uma mudança massiva de paradigma. Ela revela como as mentes mais brilhantes da inteligência artificial estão usando grandes modelos de linguagem não apenas para programar e escrever código, mas para construir uma memória digital que é persistente e cumulativa. Em vez de só gerar textos descartáveis num chat, a IA atua como uma curadora do conhecimento de longo prazo. Para essa análise, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a revolução do saber. Segundo, o método Karpathy. Terceiro, um passo a passo descomplicado usando as ferramentas do Google. Quarto, o poder do arquivo Markdown. E, por fim, visualizando conexões no Obsidian. Vamos direto para a parte 1, a revolução do saber e como superar essa sobrecarga de informações. A saturação cognitiva que a gente vive hoje impede a consolidação na memória. Por isso, é vital ter um sistema externo. O contraste visual aqui é gritante. Pedir para uma IA pesquisar do zero a cada pergunta é super ineficiente, é não gerar um aprendizado estruturado. Por outro lado, manter uma wiki, uma biblioteca gerenciada por IA, faz com que o sistema fique mais inteligente e interconectado a cada novo documento inserido. É algo que imita perfeitamente a plasticidade do nosso cérebro. E isso nos leva à parte 2, o método Karpathy e o conceito de uma memória em alta evolução. O pulo do gato aqui é essa arquitetura em 3 camadas. Ela delega todo aquele trabalho exaustivo e chato de catalogação para a inteligência artificial. Isso permite que a energia humana seja 100% focada no que importa, curar as melhores fontes e direcionar a análise. Nada de perder horas formatando texto ou atualizando link. A IA cuida dos bastidores. E essa imagem ilustra muito bem a natureza dinâmica do método. É uma espiral em constante expansão de ideias interconectadas. A IA vincula tópicos relacionados de forma incansável, atualiza afirmações antigas e mantém uma consistência impecável, mesmo analisando milhares e milhares de palavras. É literalmente como observar sinapses neurais sendo formadas digitalmente em tempo real. Muito surreal. Avançando para a parte 3, a grande dúvida. Um passo a passo descomplicado de como configurar todo esse sistema com o Google e o Obsidian. Seguindo essas 3 ações lógicas, qualquer pessoa pode criar um funil automatizado de aprendizado. A gente pega aquela pasta bagunçada e cheia de downloads desconexos e, de repente, transforma isso num assistente de pesquisa altamente estruturado. É ingerir os dados, deixar a IA compilar tudo e depois visualizar e consultar essas conexões prontas. E aqui entra a estrela do show. Utilizar o Google Gemini CLI muda totalmente as regras do jogo. Com essa janela de contexto absurda de 1 milhão de tokens e recursos multimodais, o Gemini consegue ler, cruzar e compilar quantidades colossais de dados locais, PDFs, imagens, códigos, tudo diretamente pela linha de comando. Ele serve como um motor turbo dessa base de conhecimento. Mas para a engrenagem gerar bem, os dados precisam entrar com qualidade. É para isso que serve a extensão Obsidian Web Clipper. Ela garante que o Gemini CLI tenha um acesso offline confiável a textos de recursos visuais. O grande benefício prático? Eliminar de vez o risco de que links quebrados na internet destruam as referências de pesquisa ao longo dos anos. Tá tudo salvo no computador, são dados locais. Chegamos na parte 4, o poder do arquivo Markdown. Simples, portátil e incrivelmente interligado. A beleza de utilizar arquivos Markdown, que são basicamente arquivos de texto simples, é garantir que essa base de conhecimento seja duradoura e à prova de futuro. Os dados são verdadeiramente nossos. Eles permanecem sob total controle local, não importa quais empresas de software venham a falir ou mudar de rumo nas próximas décadas. Além disso, é super leve para IA. Dentro dessa estrutura, o sistema inteiro depende de 2 arquivos fundamentais, o index e o log. Eles funcionam como o mapa e a linha do tempo da nossa mente digital. Eles permitem que tanto quem está lendo quanto o modelo de linguagem compreendam instantaneamente o estado atual da wiki, sem precisar instalar nenhum banco de dados complexo.
Com o sistema rodando, a divisão de trabalho fica cristalina. O modelo só funciona tão bem porque a IA assume aquele fardo pesado da manutenção constante. Ela resume, faz referência cruzada e atualiza listas. Isso é fantástico, porque liberta a nossa mente biológica para o seu propósito mais nobre: o pensamento crítico, a formulação de teorias e a pura exploração criativa. Vamos para a parte 5. A gente armazenou e processou. Agora é hora de visualizar essas conexões no Obsidian, a forma do conhecimento. Ao abrir esses arquivos Markdown no Obsidian, a mágica visual acontece. Através do Graph View, o gráfico de nós da plataforma, dá para visualizar os relacionamentos complexos entre dezenas de tópicos. Fica fácil bater o olho e identificar aglomerados de informações inesperadas ou até anotações órfãs que ficaram isoladas. Isso replica visualmente o processo de associação cognitiva, uma etapa que é absoluta e essencial para o aprendizado profundo. A transição daquela entrada bruta de dados para uma saída polida e estruturada é fascinante. O grafo de conhecimento se torna uma tela linda, totalmente navegável, exibindo as trilhas do pensamento e o acúmulo das ideias ao longo do tempo. É o conhecimento ganhando forma. E como todo banco de dados é só texto estruturado, as possibilidades dentro do Obsidian são infinitas. Usando plugins da comunidade, aquelas notas em texto puro podem virar dashboards dinâmicos, apresentações automatizadas de slides e painéis que ajudam a encontrar novas tendências dentro das próprias pesquisas. O limite é a criatividade. Claro que, como toda grande inovação, esse método gerou um debate intenso na comunidade técnica. Algumas críticas reportadas de forma bem direta no GitHub argumentam que chamar uma pasta gerada por IA de wiki negligencia um pouco o fator humano. Afinal, wikis tradicionais exigem consenso da comunidade, rastreabilidade e responsabilidade autoral, elementos que a geração automatizada pode contornar se não houver uma supervisão rigorosa de quem está usando. É um ponto super válido para se ter em mente. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final de explodir a cabeça. Ao delegar todo o trabalho pesado de catalogar memórias e organizar estruturas para agentes geniais como o Gemini CLI e plataformas brilhantes como o Obsidian, como será a evolução da nossa cognição? Num mundo onde o desafio não é mais lembrar ou armazenar a informação, o verdadeiro superpoder será saber exatamente o que fazer com ela. Fica a provocação para continuarmos explorando.